Vamos resolver uma questão de eletrodinâmica de 2016. O enunciado da questão diz o seguinte: por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as resistências elétricas, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho, e em seguida, conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB-RBC, qual resultado o estudante obteve? A proposta desta questão é substituir todos os resistores da associação por um único resistor equivalente. Para tanto devemos considerar inicialmente os pontos A e B, como sendo os 2 terminais da associação. A corrente irá entrar na associação no ponto E, e irá sair no ponto B. Deste modo, logo que a corrente entra na associação se depara com uma encruzilhada com 3 possíveis caminhos, formados pelos resistores 1, 2, 3 e 4, sendo que 3 e 4 formam um único caminho, como se fossem 2 fios emendados, associação em série. Ao invés de optar por um deles, a corrente inicial se divide em 3 correntes, que irão se encontrar em B e reconstituir a corrente original. Uma das primeiras providências que devemos tomar é substituir os resistores 3 e 4 por um único resistor, para tanto basta somar suas resistências. Agora ao invés de 4 temos apenas 3 resistores, que iremos substituir por um único que chamaremos de RAB. Os resistores 1, 2 e 3 da associação resultante estão em paralelo, pois seus 2 terminais estão ligados aos mesmos pontos A e B. Desta forma, para encontrar o resistor equivalente, devemos inicialmente somar os inversos de suas resistências, para encontrar o inverso da resistência equivalente. O que se trata, evidentemente, de uma soma de frações. Como só podemos somar diretamente frações com o mesmo denominador, inicialmente só poderemos somar as 2 últimas cujo denominador é 20. Para tanto conservamos o denominador, e somamos os numeradores. Para somarmos 1/5 e 2/20, precisamos reduzir a um único denominador. Como 20 é um múltiplo de 5, precisamos de um número que multiplique 5, e nos dê como resultado 20. Este número é 4, deste modo, devemos multiplicar tanto o numerador 1, como o denominador 5 por 4. E finalmente podemos somar as frações, conservando o denominador 20 somando os numeradores 2 e 4. Só precisamos atentar para o fato de que acabamos de obter o inverso do resistor equivalente REC. Logo o resistor equivalente é o inverso do resultado 6/20, portanto REC é igual a 20/6. Que é a resistência daquele único resistor que estávamos procurando. Logo R de AB é igual a 20/6. Lembrando que o que nós queremos é encontrar a razão entre R de AB e R de BC. Nós encontramos o resistor equivalente R de AB. Agora devemos repetir os procedimentos anteriores, só que considerando os pontos B e C, como sendo os terminais da associação para encontrar o resistor equivalente R de BC. Assim sendo, a corrente irá entrar na associação no ponto B, e irá sair no ponto C. Logo que a corrente entra na associação se depara com uma encruzilhada com 3 possíveis caminhos, formados pelos resistores 1, 2, 3 e 4. Ao invés de optar por um deles, a corrente inicial se divide em 3 correntes, que irão se encontrar em C e reconstituir a corrente original. Os resistores 3 e 4 estão em paralelo, pois compartilham os terminais A e B, e estão em série com o resistor 2. Como aconteceu anteriormente, a ideia aqui é substituir os 4 resistores por um único resistor equivalente RBC. Vamos começar esta redução, substituindo 3 e 4 por um único resistor equivalente, só que desta vez vamos usar a regra prática.
A regra prática nos diz que o resistor equivalente é a razão entre o produto e a soma dos resistores. Logo, o resistor equivalente que estamos procurando é a razão entre o produto 5 vezes 20 e a soma de 5 mais 20. Agora nos restam os resistores 1, 2 e 3. Os resistores 2 e 3 estão em série. Vamos substituí-los por um único resistor equivalente somando suas resistências. E finalmente temos somente dois resistores 1 e 2 que estão compartilhando os mesmos terminais B e C, portanto estão em paralelo. Novamente iremos utilizar a regra prática. Logo, o resistor equivalente que estamos procurando é a razão entre o produto 14 vezes 10 e a soma de 14 mais 10, cujo resultado é 140/24, que ainda podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 4. Logo, o resistor equivalente R de BC é igual a 35/6. Agora ainda falta encontrar a razão entre R de AB e R de BC. Chegamos ao resultado de que a razão procurada é 4/7, portanto a resposta é a letra B de ET Bilu. Até a próxima, se gostou curte e compartilha.